Olá pessoal, hoje é mais um episódio do podcast do Geninho Zuliani, é um podcast de gestão pública. Para você que gosta de gestão, é mais um capítulo, mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre planejamento e especialmente sobre o plano diretor. E o meu convidado aqui é uma pessoa muito especial, ele fez o primeiro plano diretor da história de Olímpia, no meu primeiro mandato, lá entre 9 e 12, e acompanhou essas mudanças, depois zoneamento, código de obras, plano local de interesse da habitação social e tantas outras coisas, né? Depois ele foi trabalhar comigo na CDHU, enquanto eu fui coordenador de Cidade Legal, e agora volta, contratado pela empresa GTA, para ser o coordenador da revisão do plano diretor de Olímpia. Vilela, é um prazer te receber aqui. Para mim, eu sempre falo, né, Geninho, que Olímpia está me dando uma oportunidade, né? Olímpia foi uma cidade que eu cheguei aqui, não sei se você lembra, né? Quem me trouxe aqui em Olímpia foi o Serpa, né? Lá do Ministério das Cidades, e a gente teve aquele primeiro encontro, né? E a gente teve a oportunidade de produzir bastantes instrumentos, né? Assim, acho que você estava naquele momento de gestão inicial, com a visão, vamos fazer essa cidade muito melhor. Então, assim, acho que a Olímpia me deu a oportunidade de fazer aquele momento e voltar 15 anos depois, olhar aquilo que a gente conseguiu de fato, no que se pensou acontecer, e o que também os ajustes que a gente entende que a cidade hoje é uma outra cidade, né? Eu volto aqui depois de 15 anos, a Olímpia é uma outra Olímpia, né? Uma Olímpia muito mais robusta economicamente, muito mais ativa, né? E assim, hoje já é uma cidade que ela saiu de um processo de desenvolvimento turístico para ser um protagonista do turismo do Brasil. Com certeza. Né? Então, acho que isso engrandece a gente quanto profissional, que teve uma oportunidade, e aí eu sempre falo isso aí para você. Eu agradeço a primeira oportunidade, a oportunidade de voltar e poder refazer até os probleminhas que talvez a gente não conseguiu trabalhar naquela vez. Né? Exatamente. Só para contextualizar, quando nós assumimos lá em 2009, o Vilela logo chegou nos primeiros anos para nos ajudar a planejar a cidade. Olímpia tinha 700 camas de hotel. Hoje nós estamos falando em 35 mil camas de hotel. Olímpia tinha pouco mais de 25% de esgoto tratado. Hoje nós estamos com 100%, nós temos abundância de recursos hídricos, de poços para abastecimento. Hoje a cidade 100% é com água tratada, enfim, coletada da superfície, um pouquinho aqui do nosso Olhos d'Água, mas a grande parte dos poços, dos aquíferos. Olímpia tinha uma coleta de lixo muito simples, feita diretamente pela prefeitura. Olímpia tinha uma merenda diretamente feita, mas com muitos desperdícios, né? E não tinha uma qualidade e um controle. A cidade tinha um pouco mais de 40 mil habitantes, hoje nós estamos chegando próximo de 60 mil, com dezenas e dezenas de resorts. Nós continuamos sendo ainda uma grande mola aí do agro. O turismo foi aqui, deu a grande alavanca, mas temos um bom comércio, uma grande indústria e temos desafios aí grandes para o futuro ainda, né? E Olímpia é o que é hoje, graças ao planejamento, né? Tudo que a gente olha para a cidade hoje, né, Vilela? É isso que eu queria. Mas antes de fazer um comparativo com o Olímpia de antes e o Olímpia de agora, aqueles que estão nos assistindo, né, qual que é a importância de um plano diretor? Assim, para o leigo, aquele que conhece pouco de gestão pública, qual que é o impacto na vida dele no dia a dia de um plano diretor? Acho assim, para o morador, né, ele sempre olha assim, ele anda na cidade, né? Ele caminha. Aí o plano diretor ele tem que pensar assim, quando eu caminho, né, próximo da minha casa, tem comércio? Tem serviço público? A infraestrutura me atende? Se eu piso no esgoto, eu tenho coleta de lixo, o lixo está jogado na rua, eu tenho calçada, acessibilidade, transporte coletivo. O plano diretor nada mais é do que uma pactuação entre todos os atores da cidade. O poder público, que é o gestor, que ele tem que pactuar.
os interesses são diversos, né, Geninho? Então você tem os interesses das construtoras, o interesse da indústria, o interesse do agro, o interesse dos servidores públicos, o interesse das associações de servir. Você tem muitos interesses na cidade. Lembrando, né, Vilela, que não é um bel prazer da comunidade olimpiense. Nós temos que respeitar leis federais, como o Estatuto das Cidades, leis estaduais. Então tem diretrizes nacionais e estaduais para ser seguidas. E o plano diretor, ele volta a ter importância, Geninho, porque assim, teve um período do Brasil que o planejamento foi uma mola propulsora, né? Até final da década de 70. Depois foi abandonado, o planejamento foi abandonado. Aí depois foi uma retomada. E o plano diretor passou a ser uma diretriz, inclusive, para que o município possa solicitar recursos e projetos e programas, seja federais, estaduais, porque até internacionais. Se você for pensar em pedir recursos internacionais para desenvolver algum programa de política pública no município, o plano diretor, ele sempre te pergunta, você tem plano diretor, você tem como que é o seu esgoto, como é essa... E o plano diretor ele tem que pactuar. Aonde as pessoas moram, e a pactuação é, se morar, tem que morar bem, tem que ter qualidade, tem que ter transporte, tem que ter serviço, tem que ter serviços privados de atenção a eles, tem que ter emprego, e o plano diretor pactua dentro do território aonde e como as coisas vão acontecer. É um pouco esse o cenário, assim, é que nem na casa. Eu tenho que pôr o sofá aqui, porque aqui é mais confortável, eu tenho uma luz, então a cozinha é ali, tem os azulejos, porque eu tenho que garantir. Então, quando a gente olha para a cidade, você fala assim, eu tenho os meus parques dão verde, dão refresco, porque aqui é uma área que o calor é intenso, então se você não tiver verde, ela vai ficar árida, e a cidade já tem um calor intenso, né? Então a cidade vai sendo pactuada de forma a criar os espaços onde garanta a qualidade de vida, garante os negócios, garanta os serviços públicos e garanta que a gente tenha uma visão de futuro que tudo que a gente fizer do ponto de vista do incremento econômico não pode tirar a qualidade de vida. E no caso de Olímpia não pode tirar a identidade da cidade. Com certeza. Né? A identidade histórica, cultural. Né? Ela pode avançar em ser a capital sul-americana do turismo balneário, por exemplo. Nunca vai deixar de ser a capital do café, da laranja e da cana-de-açúcar. Nunca vai deixar de ser a capital do folclore. Exatamente. Por qualquer questão que seja. Exato. E não podemos abandonar isso. Porque o folclore é o patrimônio material dessa cidade. Você tem aqui o maior acervo do folclore do Brasil. Você lembra na década de 20, né? Olímpia era uma das 20 para 30, uma das capitais do café, com o Jeremilo Nardelli, que nós estamos até desapropriando a antiga venda dele para homenagear essa época de ouro de Olímpia. Depois tivemos a época de ouro da laranja na década de 80. Hoje, do ponto de vista da agricultura, a maior concentração é de cana-de-açúcar. Mais de 30 anos para cá, 40 anos para cá com o nascimento do Termas, mas assim, com 20 anos para cá de turismo, né? Essa marca Termas do Laranjais, que sempre vai estar com a gente. E o nosso folclore, com mais de 60 anos, né, por tudo que ele já trouxe de enriquecimento cultural para a Olímpia, para o Brasil, para o mundo. Vilela, e me fala uma coisa, tem vários módulos e várias leis de planejamento. O plano diretor é aquele que nos dá o eixo, em cima disso tudo que você falou. Fase seguinte é o zoneamento da cidade, né? Onde pode comércio, onde pode indústria, onde pode comércio simples, comércio pesado, como uma mecânica. Fala um pouquinho a diferença de um e de outro, ou como que cada um se complementa. Elas são uma cadeia, né, Geninho? São complementares. O plano diretor ele faz uma leitura da cidade e fala, olha, a cidade tem essas questões que estão equacionadas e para elas a gente tem que tomar algumas ações e algumas políticas públicas. Essas ações não estão equacionadas, essas nós temos as diretrizes de enfrentar X, Y, Z, desafios que são situações ou causadas por mau uso do solo ou causadas propriamente por uma dinâmica que a gente não consegue acompanhar, porque o poder público sempre também é um pouco mais lento do que a dinâmica social, né, que a dinâmica empresarial. Então, o plano diretor ele vai dar a diretriz. O município é esse, tem essas situações, tem esses potenciais e tem esses problemas a serem enfrentados. Num segundo momento, a gente fala assim, olha, aonde nós vamos enfrentar os problemas e de que forma? Aqui, nesse pedaço da cidade, nós vamos dizer, aqui é a zona industrial.
Nessa zona industrial pode instalar a indústria XYZ com tais condições de uso. Ou seja, eu vou criar uma indústria que gera resíduo. Então, no licenciamento dessa indústria, você tem que garantir que ele tem um plano de gerenciamento de resíduo, que esse plano seja licenciado, para garantir que o empreendimento, o negócio, não crie um impacto negativo na cidade. Porque o negócio, o negócio da pessoa, ele vai fazer a produção dele, ele gera emprego, ele gera receita, mas ele não pode gerar impacto. Depois o Vilela vai falar um pouquinho do plano diretor nosso do passado, que é o que está vigente hoje, das divisões que nós fizemos para a cidade, onde nós queríamos que ela crescesse com habitação popular, onde a gente preservou o turismo e o Vale do Turismo, os loteamentos maiores, a preservação das nascentes. Isso tudo faz parte do plano diretor e do zoneamento. E depois dessa etapa nós temos também algo que nós fizemos lá atrás e estamos revendo, que é o Código de Posturas, né? Que é como cada cidadão, pessoa física ou jurídica, deve se comportar no dia a dia da cidade. Sim, porque é o espaço coletivo. A cidade é o espaço coletivo da gente, né? É o espaço coletivo onde todo mundo divide. Né? Eu divido com você, eu te encontro ali, eu uso a calçada, que é o espaço público, que é um bem público. Então, como a cidade funciona? Na verdade, E não é o prefeito que manda multar o seu terreno porque ele está com mato alto. É porque foi feito um pacto entre governo e sociedade, entre governo e poder legislativo, que são os representantes do povo, em audiências públicas, que chegou numa conclusão que matos de terrenos privados não pode passar de X centímetros. Tem fiscais da prefeitura concursados que vão fazer as suas atribuições. Então, isso é um processo natural. Sim. Né? Então, hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de um amigo que comprou um terreno no fundo da oficina e que ele não conseguiu alvará, porque no fundo, na verdade não era bem fundo, era meio de lado e lá era residencial. Só que ele não se atentou. Então, é muito importante as pessoas que vão adquirir terreno, seja em Olímpia ou qualquer lugar do Brasil, consultar antes, né, quem cuida do plano diretor da cidade, qual que é a utilização que o plano diretor e o zonamento permite para aquela localidade. Para você não jogar dinheiro fora e depois não criar trauma para você e para o poder público. E aí quando você faz isso, esse pacto, ele tem que ter uma operação. E é tudo, assim, a vida da gente é regrada, né? É regrada por normas, por leis, até as relações pessoais, elas são regradas. Né? Você vai casar, você tem o Código Civil lá na parte família. Então você tem a convivência da sociedade dentro do território, ela tem que ser regrada também. O que eu lamento, e ainda faz parte de um país jovem como o nosso, é a pouca participação da população. Sim. Então, nós vamos eventualmente discutir o plano diretor do município. Se o prefeito tiver interesse na participação popular, como nós temos, então a gente fomenta, chama os engenheiros, arquitetos, associação de bairro, e dá lá 200, 300 pessoas, mas era para ter 1.000, 2.000, 3.000, né? Acompanhando online, para poder opinar, porque depois isso vai refletir no dia a dia. Mas se é um prefeito que não dá muita bola para participação e ele só faz uma chamada via imprensa oficial, a chance de ter uma míngua de gente é muito pequena. Sim, né? Não estou dizendo só do plano diretor, não, audiências públicas de orçamento, sim, enfim, quase tudo no Brasil ainda, a participação popular é muito pequena, o controle social. E isso é fundamental, Geninho, porque assim, eu lembro da primeira vez, e agora nós fizemos esse processo de novo, assim, ouvir as pessoas é a parte mais importante do poder público. Porque no final, ao fim e a cabo, ele é nosso patrão, né? Assim, no final das contas. Por mais que a gente tenha a tarefa da gestão do território, da gestão administrativa, da política pública, da gestão da política pública, no fim, é para as pessoas que a gente faz, né? Até porque nós vamos passar e o plano vai continuar por muitos anos. Ali, né? E a cidade não pode ficar à mercê de mudanças pontuais a cada 3 anos, 4 anos. Porque assim, chega uma situação, até para os empresários, né? E o Geninho sabe disso, a gente teve várias oportunidades, né, na época de que a gente finalizou o plano, né, de ter prospecção de empresários que vinham buscar possíveis investimentos, a gente discutir possibilidades de uso e tal. Né? Até para o empresário, se a regra é definida, é clara, é autoaplicativa, você
não precisa fazer muita coisa. O cara te procura e fala assim, ó, procura lá no artigo tal, você tem toda a norma, como você faz, tarará, a cidade é aberta para os negócios, tem a região tal. E aí ele, como o agente do negócio, que sabe como viabiliza o seu negócio, ele vai lá, negocia a terra, porque ele sabe que isso é essa cultura do pesquisar antes de adquirir, né? E às vezes essa situação, Geninho, é uma situação que cria um impacto, às vezes, né? Porque você tem uma situação de comércio aqui e na parte de trás é residencial. Se você permitir, num determinado momento, que um comércio de maior impacto adentre lá de cá, você está condenando quem comprou as casas. Há uma situação de conflito, às vezes é um conflito mais mitigável, mas às vezes é um conflito forte, né? Se o cara não tem uma doca de descarga de atacadista, que não tem um espaço adequado e uma operação adequada, porque às vezes o espaço é só uma questão de organização de operação, né? Organiza os horários de chegada das entregas, aí você consegue diminuir o impacto do seu empreendimento. Mas aí você põe, de repente, o cara que tinha uma casa, na porta da casa dele tem 15 caminhão, 15 carretas para descarregar, e aí você criou um impacto para quem já está lá há 30 anos. Não é um processo natural, porque às vezes também você tem um processo natural de mudança. Aí começa a ter clínicas, começa a ter não sei o quê. Com certeza. E vai naturalmente mudando aquela região. E aí o plano diretor, de tempos em tempos, ele tem que ir avaliando essa dinâmica. Né? Vilela, uma observação importante, que é um pouco global isso que eu vou dizer, quanto mais as regras forem claras, né? E mais o poder público ele explicita e faz as audiências públicas e aprove os seus planos, menos o gestor tem poder sobre a cidade, né? Então, se você quer lotear na cidade de Olímpia, não precisa nem vir falar com o prefeito. O plano diretor nosso, o zoneamento é claro, pode ou não pode, né? Então, o poder de decisão política, né, quando você tem processos e fluxos bem definidos, fica mais nos processos e fluxos, e o poder do prefeito fica mais no incentivo de fazer essas leis, de convocar as audiências públicas, de fomentar o debate, do que na própria decisão, porque não tem muito o que ele decidir. O que o prefeito tem que fazer é, muitas vezes, ver um problema, uma injustiça, e fazer uma convocação, uma revisão. Isso é importante. Então, se só seu município tiver leis frouxas e muitas lacunas do ponto de vista da legislação, isso fortalece demais a pessoa do prefeito, né? Então, não é bom para a democracia, não é bom para a sociedade. Vilela, me fala uma coisa agora, como é que era Olímpia há 15 anos atrás, né? Como é que foi um pouquinho da construção desse plano diretor e como é que é chegar agora e ver essa transformação que Olímpia passou? Olímpia já era uma cidade aprazível, uma cidade limpa, era uma cidade que você chega e você vê que é uma cidade organizada, né? Quando a gente chega aqui, a gente tinha alguns desafios, né, Geninho? Um era pegar esse movimento que estava em transformação, né, do turismo, que já estava borbulhando, né? Você já tinha passado de 20 e poucos, abertura de 20 e poucas pousadas e hotéis para 100 e tantos em um ano, né? Então já estava nesse movimento. O Termas já era uma potência regional forte, né? Já tinha essa inserção e já recebia muitos visitantes. Já era um processo, né? Mas aí tinha a discussão de, tá bom, como nós vamos organizar a cidade, né? Vamos permitir que tudo aconteça em todo lugar, né? E aí começou-se a se discutir. O Termas virou meio o polo, né? Ali era um pouco o polo condutor, e a criação do Vale do Turismo como o indutor, aonde nós vamos fomentar o incremento das atividades turísticas. Era uma região estratégica, estava muito próximo da Assis Chateaubriand, tinham muitas áreas vazias, né? E você tinha essa questão de criar uma diretriz, e uma diretriz já especial. Naquela época já era uma diretriz, que é a zona que tem o zoneamento e os índices de condição de uso mais favoráveis. Hoje chamada Avenida Benito Benatti, o nosso Vale do Turismo. Na verdade, a avenida era um desenho, né? Era um desenho. Era um desenho e uma ideia de negociar com os lindeiros, a doação da área. Eu lembro dessa... Conta aquela história da pousada. Nós ficamos de que hora naquele mapa aberto. Quando a gente foi contratado, acho que é a primeira vez que a gente veio para trabalhar mesmo o plano diretor,
a gente ficou naquela pousada na Assis Chateaubriand, acho que era Flamboyant, se não me falha a memória. Acho que era mesmo. Acho que era Flamboyant. E aí marcamos uma reunião, o prefeito falou, eu vou aí. Ele chegou, acho que era umas 6, 6h30 e saiu 3 horas da manhã. Ali nós desenhamos, abriu quebramos um mapa, a cabeça. ele levantou todas as questões, todos os projetos estratégicos que ele já tinha. Nessa época, pessoal, não tinha Zona Leste na cidade. A cidade acabava ali na Mário Vieira Marcondes até Cisoto e Paulista. Nós não tínhamos nada de Vale do Turismo, a cidade na porta do Termas para frente já era terra. Era terra. Né? Então tudo isso foi desenho. Não tinha Vila Lobos, Jardim Botânico, não tinha Alto Cotigil, não tinha nenhum desses bairros. E ali nós fomos desenhando, né, olhando para as nascentes, como é que a gente ia preservar cada curso de água, né, para que não deixar construções próximas do rio, próximas das nascentes, preservando as áreas mais verdes, empurrando o desenvolvimento para onde a gente acha que a terra era mais segura, linkando o comércio com indústria, indústria com habitação. Quando a gente escolheu a Zona Leste para fazer habitação, ato contínuo foi expandir o distrito industrial, porque o emprego estaria do lado dos moradores. Então tudo isso, né, quando você olha um plano diretor, não foi do acaso, do achismo, né? Se muita coisa dá certo é porque foi escrito, foi pensado. Não, teve também coisa que nós quebramos aqueles a cabeça. lotes comerciais ali próximo ao cemitério, na avenida chegada de Itabapuã ali. A Rígia Niquini, você entra na Conselheiro Antônio Prado. Isso, onde tem os lotes comerciais que a prefeitura fez o leilão. O antigo campo de aviação da cidade, o Centenário. Isso, que você fez os lotes comerciais ali. Frente. Quando eu cheguei, tinha só área vazia. Depois você chega hoje, você está com praticamente todos os lotes ocupados, com atividade. Ali na Rígia Niquini era uma rua, né? E tinha um campo de aviação interditado, porque já tinha alguns acidentes. Então nós fizemos um leilão, duplicamos a Rígia Niquini, e nós passamos por um trauma, porque na porta do campo de aviação tinha uma seringueira exótica de 120 anos. A largura dela era quase dessa sala. Mas ela não tinha nenhum impacto ambiental. Nós rapidamente conseguimos a licença da CETESB e é hoje onde está instalado mais ou menos ali o Grupo Ferrante. Mas foi assim, as pessoas queriam... me mata junto com a árvore, mais ou menos esse nível. Mas o desenvolvimento não era nada nativo, fizemos um replantio em outras áreas da cidade. Hoje você vai lá ver a Rígia Niquini duplicada, o antigo campo de aviação que virou o Jardim Centenário e todos esses lotes que o Vilela está falando, virado para a Rígia Niquini, ele é comercial. Né? E a rua Conselheiro Antônio Prado, que é aquele trecho que liga a Rígia Niquini na Andrade Silva, nós fizemos uma marcação para ir desapropriando aquelas casas ao longo do tempo, sem despejar ninguém, sem desvalorizar a casa de ninguém, para a prefeitura ir comprando. E, enfim, passaram-se 15 anos, nada aconteceu, agora nós voltamos nesse mandato, já compramos 2. Mas quem mora ali fica tranquilo, né? Conforme as casas vão desocupando, ao longo dos anos nós vamos comprando, e um dia a Rígia Niquini vai estar duplicada até a Andrade Silva. Né? Então tudo isso é pensado, é calculado, é desenhado, é discutido. E aquele mapão que nós desenhamos até as 3 da manhã, não necessariamente foi esse mapa que foi para votação. Porque depois nós ouvimos arquitetos, engenheiros, audiências públicas, foi feito fazendo alteração para cá, colocamos alguns interesses privados que coincidiam com o interesse público. Então a gente começou a vamos puxar para cá, vamos instalar para cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E isso é fundamental para uma cidade. Não foi, porque assim, essa leitura, imagina eu venho para cá. Acho que na época eu tinha feito um ou 2 serviços para vocês, que eram as cartas consultas e tal. Aí você vem agora, você tem que ajudar a replanejar a cidade, você tem que conhecer. Aí primeiro vamos fazer a leitura do prefeito, qual é a leitura da cidade. E aí, a partir daí a gente foi fazer a leitura, né, daquela lista de lideranças, das principais lideranças da cidade, dos principais empresários, daqueles que se dispuseram a conversar com a gente naquele momento, né, das principais lideranças políticas. Então a gente fez. Então você tem que se apropriar dessa vida, da leitura do território, que parte disso você faz andando. Eu falava sempre assim, toda vez que eu vinha para cá eu andava 4, 5 mil quilômetros. Eu ficava aqui uma semana e saía para a área rural e vinha para cá, para cima e para baixo, para entender, porque não dá para você fazer sem sentir, sem olhar. Aquilo que a gente conversou ontem. Tem umas discussões de algumas áreas, vamos lá olhar? Porque tem o olho, né? Tem o olho. Às vezes você bate o olho e fala assim, olha, mas aquilo ali vai dar problema.
Com certeza. Então é melhor, né, aquela história de não gastar vela boa com defunto ruim. Porque assim, às vezes você vai fazer tanto esforço para ter um resultado muito pequeno. E essa questão do planejamento ajuda. Né? Quando você olha o todo e começa, vamos setorizar, aí para setorizar, para garantir a qualidade, vamos abrir uma avenida dupla. Isso, quando o cara vem fazer o loteamento, vem pedir uma diretriz, você já tem tirado que eu vou fazer a extensão da Enginequine. Então, o novo loteador já tem que trazer essa extensão, porque você está pensando na cidade que vai se comunicar, né? Que ela vai se ligar. Né? E vai facilitar a vida das pessoas que vão precisar do transporte coletivo, ou da bicicleta, ou do próprio carro, da sua própria moto, a se locomover dentro da cidade. Que já tem né? É isso, a sazonalidade e os períodos de temporada, eles criam um impacto muito forte na nossa malha viária. Com certeza. Né? E agora, Vilela, né, nesse ano aqui, os desafios são outros, né? Mas a gente continua com alguns desafios parecidos com o lá de trás. Obviamente que ainda nós temos alguns problemas de drenagem e por isso nós estamos com um plano de macro-drenagem contratado. Foi feitas muitas obras de galerias, intervenções, agora nós começamos um piscinão, que é um de tantos outros, e o plano de macro-drenagem é para resolver o problema, fazer o planejamento de todas as micro-obras que a cidade tem que fazer ao longo do tempo para não deixar mais vazar, transbordar o nosso córrego Olhos d'Água. Então isso é uma obra de segurança, é uma obra que muitos prefeitos não gostam de fazer, porque é dinheiro enterrado, eles dizem, né? Nós temos desafios agora com a zona rural, né? O primeiro plano diretor foi focado no perímetro urbano, né? Na extensão do perímetro urbano. Agora nós temos que olhar para os nossos 800 quilômetros quadrados. Então nós temos as estradas rurais, que a gente vai passar a ter um olhar especial, principalmente com as medidas, né, com os respeitos que cada proprietário tem que ter. Nós vamos ter um olhar para o solo, para a terra, né, para entender as erosões, a qualidade do solo, os cultivares que tem em cima, o que beneficia, o que atrapalha. Muitas vezes não é nenhuma fiscalização do município, como acontece com as matas e nascentes, que é uma fiscalização do Estado, que a CETESB faz, mas que nós também vamos ajudar a olhar. E o que o Vilela sempre bate na tecla, de que é o maior ativo, né, e o que deixou Olímpia nessa nova fase econômica famosa, que são as águas. Né? O nosso riquíssimo aquífero Guarani, temos também o Bauru e outros aquíferos, mas além do DNPN antigo, que é agora a Agência Nacional de Mineração, e do DAE de São Paulo, Olímpia também vai ter um capítulo no plano diretor para poder ajudar a monitorar a qualidade e, acima de tudo, o nosso estoque, né, Vilela? A quantidade. É isso. O maior ativo da cidade é a água. Né? Olímpia não pode preterir. A água foi a alavanca, né, dessa nova economia da cidade. Então, nós temos que garantir uma segurança hídrica para a cidade. Né? O plano diretor está sendo desenhado já levando em consideração as diretrizes do plano de macrodrenagem, que a equipe do Zacarim está fazendo. Né? A gente já integrou as necessidades das contenções anteriores ao perímetro urbano, para que a gente não sobrecarregue Olhos d'Água, ou seja, retenha o máximo possível. A gente está trabalhando numa revisão da área urbanizada já da cidade, no sentido das mitigações possíveis, porque nós já temos... O Olhos d'Água está 100% ocupado na área urbana, né, praticamente. Né, tirando as pontas, né, lá da Benat lá para frente e a ponta lá que vai lá para cima, lá para o Rego. Uma coisa que me deixa bem chateado quando nós, no mandato passado, nós fizemos 2 grandes projetos do ponto de vista de saneamento. O primeiro foi buscar, na época, com o governador Geraldo Alckmin, o programa Água Limpa, que era para tratar o esgoto da cidade, e fomos buscar um PAC com a então presidente da República, Dilma Rousseff, para buscarmos água no Rio Cachoeirinha. Então nós íamos ter 100% de esgoto tratado e nós íamos ter água, buscando na flor da água de um rio que comportava e comporta até hoje, esse abastecimento de água, para a gente furar menos o solo e subtrair menos do Guarani. Nós contemplamos os recursos, contemplamos os projetos, iniciei a obra do tratamento de esgoto, depois outra gestão acabou inaugurando, mas eu vim como deputado inaugurar, e a obra de captação de água do Cachoeirinha, a administração que me sucedeu resolveu trocar, ao invés de buscar no Cachoeirinha, aproveitar o mesmo projeto, o mesmo dinheiro para furar mais um poço profundo
no aquífero Guarani. E, para mim, a infelicidade, o Ministério lá em Brasília aceitou essa proposta, então hoje era para a gente ter parte do abastecimento de água hoje vindo da Cachoeirinha, e esse é o desenho que a gente fala do refrigerante com vários canudinhos, né? Quanto mais gente estiver chupando o refrigerante, mais cedo ele vai acabar. E cada poço é um canudinho dentro dessa lata de refrigerante. Então, mas enfim, águas passadas, né? Podemos um dia retomar essa busca de água no Cachoeirinha. Porque além disso tudo, nós temos problemas com resíduos sólidos, aonde nós vamos aterrar o nosso lixo, né? Como é que nós vamos reciclar, fazer coleta. Então, tantos planos que a gente tem pela frente ainda, né? Agora, Vilela, falando hoje, quais são os desafios da Olímpia de hoje, incluindo essa nova zona rural, os desafios de crescimento, pelo que você percebeu nas audiências públicas preliminares, né? Na tua ótica, com esse pensamento teu dentro do plano diretor? Primeiro, assim, eu acho que a gente tem que olhar as atividades, né, que são geradoras de renda, de receita, de emprego, com o carinho que elas têm que ter. Ou seja, nós temos que garantir que a cidade seja uma cidade acolhedora para os negócios. Isso eu acho que o plano diretor ele tem que se manter com essa expectativa de ter uma lei clara, com definição de onde pode e como pode. Isso é o primeiro fator que vai dar segurança jurídica para qualquer investimento na cidade. O desafio que o município tem é a questão do projeto do aeroporto. Eu acho que esse projeto do aeroporto ele é um desafio porque ele vai gerar um impacto que é regional, né? Que é regional. Então a gente tem que pensar aquela região do entorno do aeroporto como uma região não só da operação do aeroporto, como de atividades agregadoras de valor, né? Sejam de indústrias de transformação, de indústrias de processamento de exportação, ou seja, porque o aeroporto vai começar numa fase passageiro e depois vai entrar numa fase comercial, né? No projeto geral, ele tem as suas etapas, mas a gente já tem que pensar que aquela região vai ter um impacto e que nós temos que garantir isso também. Que todo aeroporto precisa de uma retaguarda de serviço, nós precisamos garantir que o cara tenha locação, eventualmente até uma estadia próximo ao aeroporto, ou seja, nós temos que garantir que tem um espaço com uma regra muito definida, uma regra que garanta que o aeroporto tenha longevidade de operação. A gente não vai poder permitir que a faixa urbana encoste no aeroporto, ou seja, acontecer aquela situação, seja de Guarulhos, apesar de ser o maior aeroporto do Brasil, ou de Congonhas, né, que são os exemplos mais clássicos. E aqui próximo da gente, São José do Rio Preto, né, que ele não consegue mais crescer porque lugar nenhum. Tem a rodovia de um lado e as casas e prédios do outro. Isso. Né? Então, assim, a gente precisa garantir que a cidade não chegue no aeroporto, mas que tem um pedaço de cidade no entorno do aeroporto. Por isso que nós estamos prevendo esse sítio aeroportuário, que é uma área muito maior do aeroporto, para prever o entorno dele, para poder garantir ali os investimentos também ao redor, para dar sustentabilidade financeira para o aeroporto. O aeroporto, por si só, são poucos no mundo que dão lucro, que se pagam. Ele se paga quando ele tem um shopping agregado, uma oficina mecânica do lado, um posto de abastecimento. Ontem nós pedimos até um estudo para o IPT e, poxa, nós temos tanta água aqui que sobra, que sai dos parques aquáticos e nós estamos linkados nos data centers, que é um desafio do mundo, né? A construção de mais data center para poder armazenar toda essa inteligência artificial. E qual que é a pegada do data center? É um grande consumidor de água e um chupinho de energia elétrica. Nós temos a água aqui para poder resfriar o data center. E o mais legal, o data center devolve a água aquecida, porque ele faz esse processo. Então a gente também tem que ser criativo, buscar tecnologia para poder... Quem que imaginava que um dia a água desperdiçada, jogada, né? Apesar que os clubes hoje já fazem uma série de reuso, tratamento, mas que ela pudesse ser útil para essa finalidade. E tem uma coisa, só completar essa questão da água, que você falou mesmo do DNPM, lá do antigo DNPM, que agora é a Agência Nacional de Mineração, e do SP Águas do DAEA. O município não é o operador disso, mas ele não pode ser passageiro. Ele tem que participar da gestão, gente. Com certeza. Né? Eu acho que até denunciar quando for o caso. E participar dessa gestão, participar dessa integração. E acho que esse é um dos caminhos que o plano diretor está apontando, ou seja, como nós vamos integrar esses poços. O morador da zona rural, ele vê o vizinho cometendo um crime ambiental, ele não acha o telefone da CETESB para denunciar, mas a prefeitura ele sabe onde é. Sabe onde é. Sai de manhã cedo e chega aqui, né? Exatamente. Então esse é um desafio master, assim, do município. Não pode ser passageiro.
entendeu? Assim, por mais que não seja atribuição legal, constitucional dele, as coisas estão acontecendo no território. E quem é cobrado é você. Com certeza. Você, o vereador, porque é a autoridade mais próxima da população, né? É o que está no município. Né? É isso aí. O aeroporto ainda nem começou a construir. Né? A gente torce para que seja o mais rápido possível. Aí que eu digo o que é planejamento. Nós já estamos com a autorização do governo do estado, que teoricamente é concorrente com o governo federal que está projetando o aeroporto, concorrente hoje no mundo político, vamos dizer assim. E nós já temos o autorizo do governador para o início dos estudos do projeto executivo para a duplicação de Iguapiaçu até Barretos, que é uma pista dupla que passará na porta do aeroporto. Né? Já pensando também, não adianta você ter aeroporto, ele ser internacional se a gente não tiver boas rodovias. Vilela, fala uma coisa para mim, quem está nos assistindo pode estar falando assim, olha, mas isso aí eles decidem entre eles, isso tudo de participação popular é um pouco utopia. Quais são os mecanismos reais de participação popular? O que nós estamos fazendo em Olímpia e como é que a regra geral acontece? Um instrumento formal de participação do plano diretor são as audiências públicas. Um outro instrumento formal são as consultas públicas, né? Que você pode fazer temática ou aberta. Como nós pensamos aqui e montamos o nosso processo? Nós fizemos no primeiro momento aquela escuta com as lideranças empresariais, sociais e tal. Nós abrimos no site da prefeitura uma consulta pública, tanto para esclarecimentos dos documentos que nós já publicamos no site, que estão lá, o diagnóstico está publicado lá, as pessoas podem ler toda essa... Quando a gente fala da água, quando a gente fala do solo, quando a gente fala do meio ambiente... Estão todos os dados lá que a gente compilou com a equipe da prefeitura e com os consultores que estão trabalhando no projeto. Então, ali ele pode ler e questionar o diagnóstico e pode ler e propor. Né? Nós, desde a primeira audiência pública, nós tivemos até ontem 28 contribuições. E aí eu vou dizer uma coisa, Geninho. Está super antenado com como a gente está olhando a cidade. Porque... quase 50% das contribuições fala de água e de conservação das nossas matas e da recuperação das nossas nascentes. Isso aí. E hoje então, nós temos uma população com uma consciência ambiental muito maior do que eram os nossos pais e do que eram os nossos avós. Né? Então, é natural que isso aconteça e a gente fica feliz quando a população pensa no progresso, pensa no desenvolvimento, mas preservando. E independente disso, o que a gente tem aberto é isso, por exemplo. Tem um segmento que é importante da cidade que a gente vai conversar. Né? Ontem a gente conversou, você pediu para procurar um segmento empresarial. Exatamente. A gente já está agendando a reunião com ele. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o pessoal da usina. Falando nisso, já indo para o nosso final aqui, para não ficar muito cansativo, quando o Vilela chegou aqui, eu falei para ele, você vai conversar com o seu Benito Benatti. Benito Benatti, para quem não conhece, é o nosso Walt Disney de Olímpia. Faleceu agora há poucos meses, mas foi o grande transformador da iniciativa privada, dessa economia nova que é o turismo. Pedi para ele falar com o Monsenhor Antônio, né, que foi aquele que construiu essa igreja matriz São João Batista. O único ícone que o Vilela não conheceu, quando o Vilela chegou aqui, ele já tinha morrido, foi o professor Zé Santana, mas conversou muito com a professora Cidinha Manzoli, na época. A Cidinha, conversei na época e dessa vez nós ficamos quase 4 horas na casa dela conversando. E ele foi dos juízes de direito, dos promotores, foi falar com o pessoal do futebol, dos esportes, da cultura, da arte, dos bairros, pessoal mais sertanejo, da zona rural, enfim, plano diretor é isso. É ouvindo as pessoas, tentar fazer com que o valor que cada uma delas carrega com a sua história, com o seu passado, olhando para frente, mas respeitando a sua história e a sua tradição. Vilela, muito obrigado por você estar aqui. Espero que você volte aqui daqui a 15 anos para a gente fazer mais uma revisão e contar essa história toda de novo. E que a gente vai ter um plano diretor novo, moderno em Olímpia, um zoneamento moderno, um novo código de posturas. Nós vamos ter aqui um novo código de obras, sempre antenado nas mudanças, nas tendências, naquilo que pode ser de mais inovador possível, né? Um novo plano de macrodrenagem, olhando para as mudanças climáticas, né? Para as chuvas, e que a gente possa também, a partir do próximo ano, estar com esse olhar e empoderado para a gente fiscalizar as nossas nascentes, as nossas águas, o nosso solo, a nossa zona rural, enfim, e principalmente o desenvolvimento aonde a gente quer chegar e ouvindo a população.
muito obrigado pela participação sua, é um prazer ter você aqui. Para mim é sempre, sempre falo para todo mundo assim, Olímpia para mim só não é minha cidade de moradia porque o mundo me leva para fazer o serviço em um monte de lugar, mas assim, é uma cidade que eu cheguei, conheci, me apropriei e me apaixonei, né? Era um lugar que a minha mãe, que faleceu recentemente, quando veio a primeira vez, todo ano queria vir, né? Então assim, e minha mãe sempre foi o meu esteio sempre foi ela. Mas assim, eu sou muito grato por Olímpia de ter me propiciado essa possibilidade, assim, Geninho, tanto na sua primeira gestão e na segunda, como agora de nos convidar de novo para estar trabalhando aqui, desenvolvendo isso. E dizer que assim, para a gente é muito bom. Porque se a gente não tá junto com as pessoas, a gente não consegue. É verdade. Pessoal, e para quem gosta de gestão pública, siga o nosso canal Geninho Zuliani, que tem muita história sobre gestão pública, bate-papo de todos os aspectos. Hoje falamos sobre planejamento urbano, plano diretor, código de obras, zoneamento. É um prazer. Se inscreva no canal, curte, compartilhe com todos aí. Grande abraço. Valeu, Vilela. Valeu, prefeito.